Salmo 140. No hebraico, o versículo 1, ele usa duas diferentes palavras aí para homem e homem. No primeiro caso, seria mais ou menos assim: livra-me, ó Senhor, do ser humano mau, guarda-me do homem violento. E ele repete esse homem violento no versículo 4, não no sentido de ser humano, mas de homem mesmo, é uma pessoa. E esse homem pode ser uma figura do anticristo. Ele vai falar novamente desse homem violento. No versículo 11, não terá firmeza na terra o homem de má língua. E nós sabemos que é uma figura aqui desse que diz impropérios contra Deus, ou dirá, né, no futuro. Mas ele será desterrado, como fala aqui no final do versículo. O mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. E o afastamento desse homem violento nos leva ao versículo 13, que são as consequências disso. Assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Uma figura do povo judeu oprimido durante a grande tribulação, desejando que seja vencido esse que é o ímpio, e ele fala de soberbos aqui no versículo 5 também. Armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. Nós sabemos que os salmos tem três aplicações, basicamente. Uma é a do próprio salmista, pelo que ele passou ou ele experimentou. A outra é o Senhor passando por isso, seja na sua vida aqui ou em perspectiva agora, assumindo para si mesmo os sofrimentos do remanescente judeu, que irá ser perseguido durante a grande tribulação. E a terceira aplicação é justamente para esse remanescente judeu. Sempre que nós lemos nesses salmos essas figuras do que acontecerá com o remanescente judeu fiel durante a grande tribulação, nós devemos ter em mente as palavras de Mateus 24, onde o Senhor fala que viria grande tribulação como nunca tinha acontecido. Eu acho que é Mateus 24 que fala, Mateus 24, versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Se nós pensarmos na história da humanidade, nós temos aí, desde o princípio do mundo, tem um dilúvio que destruiu todos os seres vivos, exceto Noé e sua família, e os animais que estavam na arca. Aconteceram guerras, terremotos, tsunamis, Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas que morreram. E o Senhor fala, uma aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então o sofrimento que vai passar esse remanescente é algo que é inimaginável, nós nunca vimos. Ninguém na Terra jamais viu esses dias que serão dias não apenas de sofrimento físico, mas nós temos que lembrar que nessa ocasião Satanás estará na Terra, estará fincando sua bandeira aqui na Terra. E o anticristo também, exercendo o seu poder, a outra besta também. E é uma tribulação não apenas física, mas também moral, mental, psicológica. Em Apocalipse 12, 12, diz: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele nunca estará tão ativo, nunca esteve tão ativo, o diabo, quanto estará durante essa época, exceto talvez no tempo em que o Senhor esteve aqui, né? Que nós vemos uma profusão muito grande de endemoniados e possessos. Quando ele menciona no versículo 3 do nosso salmo, eu acho que é o que Paulo fala em Romanos, né? Quando Paulo fala veneno de áspide está debaixo de suas línguas. Eu acho que é Romanos 3, se não me engano. Romanos 3, versículo 13. Aqui ele fala da característica do homem pecador, e mais diretamente falando dos gentios também,
A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides ou de serpentes está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. E no nosso salmo é o versículo 3. Aguçaram as línguas como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. O homem se sujeitou à serpente. E ele, com a queda, com o pecado, ele adquiriu características da serpente, da maneira da serpente agir e da maneira da serpente falar. E nós sabemos que assim como o Senhor Jesus é o homem perfeito, assim, vamos chamar o protótipo do homem sem defeitos, sem nenhuma mancha, nenhuma imperfeição, por outro lado, o anticristo será o protótipo, o exemplo máximo do homem imperfeito, aquele em quem são concentradas todas as imperfeições. Ele vai ser exatamente o negativo do que foi o Senhor Jesus aqui nesse mundo. O mundo já viu homens possessos de demônios, mas eu não sei se tem na Bíblia algum exemplo de um homem não possesso por um demônio. Nós sabemos que tem os demônios e tem Satanás, né? Mas um homem energizado por Satanás. Assim como o Senhor andou aqui em perfeita obediência ao Pai, e nós vemos o Espírito Santo descer sobre ele, em forma de pomba, o anticristo andará aqui em tudo obediente a Satanás e energizado por Satanás. O seu poder virá diretamente de Satanás, do diabo. Não se trata de um homem possesso de demônios. Nós sabemos que os demônios, eles são uma categoria inferior, né, a Satanás. Satanás é o querubim da guarda que caiu. E esse homem terá uma ligação direta com Satanás. É interessante a gente pensar que, apesar de tanto filme, tanto romance, tanta história de terror mostrando Satanás incorporando nas pessoas, na verdade o que incorpora são os demônios, né? Eu não me lembro de alguma incorporação direta na Bíblia, não sei se algum irmão se lembra, do próprio Satanás. Ele é repreendido quando influenciava Pedro, né? Arreda-te de mim, o Senhor fala, mas normalmente os exemplos que nós vemos na Bíblia de possessão demoníaca são de demônios, ou espíritos malignos, é outro nome que é usado. Diabo só tem um, a Bíblia só chama de diabo Satanás, não há diabos, é singular. Acho que a única menção que faz na palavra de Deus a respeito de Satanás incorporando alguma coisa é a serpente no Éden, e no Novo Testamento que fala que Satanás se apresenta, se torna em anjo de luz, né? Pode aparecer como um anjo de luz, mas como um homem, eu acho que é só o anticristo, né? Se manifesta nesse poder como não apenas um homem caído, possuído por um demônio ou um espírito maligno, mas a personificação de Satanás aqui na Terra, querendo tomar o lugar de Deus, querendo assentar no lugar que pertence a Deus, que é desde o princípio que Satanás, Lúcifer, fez, né? O anjo caído, ele quis tomar a posição de Deus e se assentar no lugar de Deus e teve a queda. Sim, tem uma passagem, Lucas 22:3, entrou porém Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Então esse é o caso de Satanás entrando num ser humano que nós encontramos na Bíblia. Bem claro, no 2 Tessalonicenses, né, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3. 2 Tessalonicenses: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que essas coisas vos dizia, estando ainda convosco? E agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado.
E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Esse versículo 9 no grego fala mais ou menos a esse cuja vinda é segundo a energia de Satanás. Apostasia é uma apostasia geral, não é a apostasia que se vê hoje, né? Muitos deixando a fé, se apostatando, né, da fé cristã hoje, mas um versículo na primeira epístola de João, o versículo é muito interessante, porque ele fala dessa apostasia, da apostasia, não de uma apostasia que já se deu assim, generalizadamente com os judeus, né, e agora com os cristãos também acontece, mas ele fala de uma apostasia que marca esse tempo em que, com essa apostasia, então se manifesta esse homem da iniquidade. Né? Em 1 João capítulo 2, versículo 21, não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então essa negação, essa constatação, né, da fé, nós vemos completa aqui. Aquele que nega que Jesus é o Cristo, isso nos fala dos judeus. E Jesus é o Cristo dos judeus, é o enviado para os judeus. Ele nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Essa relação de Pai e o Filho, né, isso está falando de Jesus, o Filho eterno, essa é a apostasia cristã. Então haverá essa apostasia, né, é o espírito do anticristo atuando para que haja essa apostasia e a manifestação, então, desse homem da iniquidade, né, que vai se assentar no lugar de Deus, querendo parecer Deus. Isso vai ser no templo de Jerusalém, quando for reedificado. Então essa apostasia, uma apostasia singular, nunca houve antes uma apostasia geral dessa forma. Eles negam, os judeus negando a Cristo e os cristãos negando o Pai e o Filho.